Embora normalmente vejamos o período das Guerras Clônicas pela perspectiva dos Jedis e pela República, acabamos esquecendo do quão rica, militarmente falando, era o movimento separatista e a Confederação dos Sistemas Independentes durante todo o conflito. No vídeo de hoje, vamos tratar das principais táticas, estratégias e o estilo de guerra proposto pelos separatistas durante todo o período das Guerras Clônicas, e as principais características que se destacaram e se tornaram marcas registradas desses grupos durante o conflito. O primeiro ponto que devemos explorar é a composição militar dos separatistas em si, considerando a exploração do movimento para explicar com mais detalhe dessa composição. O corpo do exército separatista era composto principalmente por droids, desde droids mais básicos e mais simples, como os B-1, que eram muito limitados em combate e precisavam de um centro de processamento para poderem funcionar próximos à lei de si, seja uma nave ou um robô comandante, até droids extremamente complexos como os Magna Guards, que eram a guarda pessoal do próprio General Grievous durante a guerra. Além de um grande número de unidades diferenciadas construídas com propósitos específicos, como os Aquadroids, feitos especificamente para invasões em planetas aquáticos, ou droids abutres que faziam parte da Força Aérea Leve da Confederação de Sistemas Independentes. O ponto principal a entender é que esses droids cobriam todas as áreas militares que os separatistas precisavam, desde infantaria, artilharia, suporte aéreo e até mesmo a infiltração, com droids assassinos, por exemplo. Essa variabilidade era fortemente baseada na capacidade de produção intensa existente no movimento, totalmente descentralizada em diversos planetas e um exército que soava quase como infinito, por conta de uma produção ininterrupta de droids durante o conflito e uma vantagem numérica simplesmente esmagadora. Os números nos levam a crer que algumas centenas de bilhões de droids foram produzidos, em comparação com poucos milhões de clones criados durante o mesmo período. Mas não somente de droids se baseava a composição do exército separatista. Embora a maioria dos mundos e governos priorizassem o investimento, seja em dinheiro ou em recursos, ou até mesmo na disponibilidade de uma estrutura para montar as fábricas, ao invés do uso dos seus próprios soldados sacrificar suas próprias populações, muitos exércitos planetários independentes existiam, como umbaranos, geonosianos, entre tantos outros, que normalmente eram utilizados para defesa em caso de ataque republicano, não sendo normalmente mandados para as grandes frentes do conflito. A grande disponibilidade de forças, em especial por se tratarem de droids mecânicos, eram vistas de forma muito descartável pelos generais separatistas, que baseavam as batalhas que travavam principalmente no uso da tática de guerra de atrito, atacando principalmente através do uso de ondas com ataques com milhares de droids, focando especificamente no desgaste inimigo até sua inevitável rendição. Além disso, em casos mais específicos, principalmente quando atacando pontos mais vulneráveis, mas muito importantes do exército clone, como bases de observação, postos avançados ou mesmo batalhões de batedores, e em menor número, os separatistas optavam pelo uso de unidades de elite compostas em batalhões com algumas dezenas, para que o ataque rápido com o objetivo de sabotagem não desse chance de defesa imediata alguma para os clones. Essa diferenciação de táticas mostra a adaptabilidade que o exército separatista tinha, compreendendo muito bem suas limitações naturais e utilizando isso como uma vantagem contra os clones. Os generais que dominavam as frotas separatistas, que também eram normalmente mais poderosas e numerosas em termos de variabilidade em poder de fogo, também utilizavam de seus números principalmente como estratégia de bloqueio, nos quais, enquanto o exército invadia o planeta, dominava o planeta republicano, as grandes naves serviam como um muro de fato que impedia a chegada de qualquer reforços ou abastecimento para os soldados clones, que sofriam muito com a queda das suas cadeias de suprimento durante o conflito. Um ponto extremamente relevante para essa análise é entender que o exército separatista não era forte apenas em números, mas também no fortíssimo investimento tecnológico existente. Unidades como os supertanques utilizados na Segunda Guerra de Geonosis ou as Medusas Hydroid usadas durante a Guerra em Mon Cala, ambas as criações sendo extremamente resistentes às armas utilizadas por seus inimigos, quase impenetráveis a tiros de blaster ou veículos pesados,
eram apenas 2 exemplos de dezenas que nós tivemos durante toda a guerra. O grande contraponto de todas essas vantagens que o exército separatista possuía, possivelmente é a sua própria formação política, sendo um aglomerado de organizações privadas, governos independentes e forças militares descentralizadas, cada um com seus próprios interesses. Haviam muitos conflitos internos no movimento em si. Ocorriam discordâncias que, por vezes, eram somente resolvidas através da intimidação, principalmente por Duncan, que passava sem pensar 2 vezes por cima dos interesses de qualquer outro membro do movimento, e que era temido como nenhum outro, embora passasse uma visão mais branda para o público separatista como um todo. Assassinatos de opositores, ameaças diretas, corrupção interna e coerção para que governos neutros entrassem no movimento à força foram fatores que, embora não tenham causado rupturas irreversíveis, acabaram mantendo um clima constante de alerta e desconfiança entre o Alto Conselho, de fato a cúpula do exército separatista. Esse é o meu principal aglomerado de observações e tentativa de compreender o modelo de guerra dos separatistas em si. Essa foi minha análise sobre esse assunto. Agradeço demais pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, possam dar suas sugestões de melhoria e comentários, sobretudo relativo ao conteúdo. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado e valeu!